ao vosso, o nosso corpo e a nossa alma, com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos, nós definimos que esse ano nós nos dedicaríamos à virtude da esperança. E logo em seguida, o Santo Padre proclamou o ano jubilar dedicado ao tema da esperança. Então nós sentimos uma confirmação enorme, porque a fraternidade está iniciando o seu 10º ano e para onde nós estamos querendo ir, nós precisamos dessa virtude. Então, por isso eu quis que esse ano fosse dedicado à esperança. E então colocamos assim, que esse ano seria um ano de renovar as nossas esperanças para não perder de vista a nossa meta. E com a bula do Papa, com a proclamação do ano jubilar, então eu quis que ao longo desses meses, pelo menos o primeiro semestre, nós meditássemos o texto do Santo Padre, a bula, que ele escreveu, chamada Spes non confundit. A esperança não engana, não decepciona, não confunde, da carta de São Paulo aos Romanos. E então, a cada mês, nós vamos meditar um dos pontos. O Papa divide o texto em 5 pontos. E a cada mês, então, nós vamos dedicar um dos pontos para meditar e, assim, termos acesso ao conteúdo do documento. E depois eu vou também fazer uma outra formação sobre as indulgências que esse ano nós poderemos receber. Porque a Igreja proclama um ano jubilar ordinário a cada 25 anos. Então, daqui a 25 anos eu terei 67 anos. Será quando eu poderei celebrar de novo um ano jubilar. Então, na minha vida, só 2. E o primeiro eu não celebrei porque era criança, não sabia o que significava. Mas agora eu sei o que significa. Um ano jubilar, desde mais de 700 anos, que já existe a prática, ele é proclamado exatamente para que a Igreja não perca de vista a meta e renove as suas forças, recebendo graças necessárias para prosseguir. Então, se a virtude da esperança é a virtude que poderia nos dar a graça de chegar ao céu e os meios para isso, o ano jubilar terá esta função na nossa vida. Então, pensando em tudo que o mundo tem vivido, diante de tanta guerra, tanta destruição, tanta confusão, né? O Papa diz no seu documento, muitos sentimentos contrapostos nascem em nós. Medo, alegria, tristeza, né? Desconfiança. Nasce também o desânimo, porque nós olhamos para o futuro, e assim está o coração dos jovens, nós não temos mais certeza de nada. Tudo é uma grande dúvida. E isso, naturalmente, tende a nos levar para o oposto da esperança, é para o desespero. Então, o homem atual, desses últimos 25 anos, né, se nós pensarmos 2025 para a passagem do ano 2000, a passagem do ano 2000, o Papa João Paulo II estava falando da entrada no novo milênio, né, com a alegria, né, do novo milênio que vai começar. Nós estamos nos primeiros 25 anos desse milênio e não sabemos se ele vai terminar. Exatamente por conta desses sentimentos, o Papa diz, tão contrapostos, como alguém pode confiar e ter medo ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Então, esses sentimentos que vão tomando o nosso coração nos levam, ele diz, a um grande ceticismo. E é isso que nós temos experimentado, até no aspecto espiritual, um grande pessimismo. Eu não vou vencer esses defeitos. Posso confessar todo dia, eu não vou conseguir dar passos. Já estou amarrado, estou acorrentado nas minhas misérias e não vou conseguir sair disso. Então, para o futuro, o que ele diz é que realmente nós estamos perdendo a capacidade de acreditar que o futuro pode proporcionar felicidade. Então, quando nós falamos de felicidade, as pessoas tentam trazê-lo para agora, exatamente agora, porque o futuro para elas é tão incerto e tão inseguro que elas não podem acreditar que amanhã eu serei feliz. E isso, claro, o Papa diz, gera o que nós precisamos corrigir, né? Porque nós precisamos exatamente lembrar que o caminho para a felicidade, ele é trilhado a partir desta virtude. Então, o que é, ou o que significa, qual é o conceito da virtude da esperança, a definição mais clara dela para a Igreja?
A esperança é uma virtude teologal que foi infundida na nossa alma pelo Espírito Santo, por Deus, pela qual nós confiamos com plena certeza que nós poderemos alcançar a vida eterna pela promessa que nosso Senhor nos fez e o meio que Ele nos concedeu, e os meios para chegar a isso. Então, pela virtude da esperança é que eu acredito que a felicidade é possível, porque a felicidade é a visão beatífica, é ver Deus. Então, eu acredito que ela é possível. E eu recebo a graça exatamente de ter os meios para chegar a isso, como auxílio. Então, a onipotência divina me dá pela esperança aquela certeza de que o céu está aberto para mim, e que Ele pode me dar os meios para chegar lá. Qual o problema do momento presente? A felicidade não é o céu. E porque ela não é o céu, nós nos frustramos nas expectativas, porque perdemos as esperanças. Então o Papa diz, por causa disso, porque tanto desânimo presente, porque se nós não desejamos o céu, nós não poderíamos falar de felicidade. Então, se um jovem hoje tem 25 anos de idade, a experiência que ele faz com a ideia da felicidade é muito mais superficial e frágil do que a que eu fiz quando eu tinha 25 anos. E do que a que meu pai fez quando ele tinha 25 ou meu avô. Então, um jovem de 25 anos que está no mundo, a única coisa que ele pensa em conseguir é ter terminado uma faculdade para não perder a oportunidade de ter o sustento do seu ventre, é o alimento do dia. Porque se ele não fizer isso, ele não consegue nem sequer se sustentar. Então, ele trabalhou 25 anos da vida dele, desde os 4 ou 5 na escola, para que ele conseguisse trabalhar para alguém. E esse é o caminho que ele entendeu como caminho de felicidade. Só que quando ele alcança isso, ele percebe que aquilo o humilha, que aquilo é pouco e não é suficiente para ele. E aí é nesta fase onde o jovem vai cair lá para as drogas, é onde ele vai cair na esbórnia do pecado, porque aquilo que ele almejou, aquilo que ele conquistou até os 25 anos, é nada. E tudo foi uma grande promessa. É nessa fase a fase mais difícil para o coração de um jovem. Quando ele conquista aquilo que ele almejou desde a infância e ele percebe que, na verdade, aquilo não consegue dar a ele nada do que ele queria. E agora ele está ali e ele vai ter que ou continuar isso à base de remédio, e à base de droga, ou ele vai ter que fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que fazer, porque não existe outra proposta. Porque a proposta de Deus não foi introduzida no coração dele na mesma medida. Ou, quiçá, deveria ser mais, uma medida maior. Então é claro que quando ele chega a essa idade, ele pensa até em se converter, ele sente uma dificuldade enorme, porque começar um caminho de conversão aos 25 anos de idade é travar uma batalha contra o demônio que já habita dentro de mim. E aqui eu estou falando para os que nem têm droga no meio. Estou falando só para aqueles que até os 25 chegaram com um monte de pecado mortal nas costas. E chegando a essa idade, ele vai se converter, ele reza como uma criança, ele reza 3 Ave-Marias e gostaria mesmo de se levantar. Ele não consegue fazer propósitos, projeto de vida, ele não consegue ter um ânimo para poder acreditar e dar um impulso para a conversão. Então ele vai se arrastando até o matrimônio. Quando chega no matrimônio, ele percebe que ele não dá conta de ser pai, ela não dá conta de ser mãe, eles não têm coragem de ter um filho, eles têm medo, são, assim, aterrorizados pelo medo de não dar conta. Se eles enfrentam a coisa, eles começam a sofrer porque eles não sabem o que ensinar, eles não sabem para onde dirigir. Então, claro, o Papa sabe de tudo isso, porque ele é o nosso pai. Então ele diz, diante disso, não podemos deixar de discutir sobre qual é a meta. Se a meta é a felicidade, nós teremos que entender o que ela é, para que nós saibamos indicar o caminho e não deixar o mundo nessa frustração. Aqui quem está falando sou eu, não ele. Porque se o mundo está frustrado com 25 anos de idade, pensa como o mundo estará daqui a 25. No próximo jubileu, será sobre qual tema? O suicídio das crianças? Qual será o próximo tema do próximo jubileu daqui a 25 anos, quando eu for um velho? Daqui a 25 anos, muitos de nós podem nem estar aqui. O que a igreja vai ter para dar para o mundo daqui a 25 anos? Então, claro, o Papa quer dar esperança, porque ele sabe que o único caminho que leva para lá para a eternidade, é esta virtude. Veja, São Paulo disse na segunda leitura uma coisa muito forte para nós.
São Paulo diz assim, se é para a vida presente que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos os homens, de todos os homens, ele diz, o mais digno de compaixão. Se nossa esperança está fundada em Cristo para a vida desse mundo, para o tempo presente, ele diz, vocês são dignos de compaixão. Porque é claro que ninguém vai chegar. A felicidade não está para o tempo presente. Não está para o aqui e agora. Ela está para a eternidade. Então, se nós fundássemos em Cristo a nossa esperança, porque, não, Jesus, agora eu vou conseguir passar no concurso e eu vou ser muito feliz. Eu acredito no Senhor. Eu confio que o Senhor vai me ajudar. Ou então que eu vou encontrar o homem da minha vida, a mulher da minha vida. E essa confiança não estivesse fundada na ideia de uma eternidade, tudo isso seria uma ilusão tão grande. São Paulo diz, vocês seriam dignos, os mais dignos, ele diz, de compaixão, porque na verdade a fé é que é a substância da esperança. E o fundamento da fé é a ressurreição de nosso Senhor. Então não tem como nós pensarmos esperança sem pensarmos nesse dado aqui. E a ressurreição de nosso Senhor é a nossa felicidade. É a única razão pela qual nós lutamos e buscamos amar todos os dias e fazer o bem ao outro também. E a ressurreição de nosso Senhor, quando nós estaremos mortos e ressuscitados com Ele, não é agora, São Paulo diz, né? Então não é para o tempo presente. Você pode ter projetos e criar muitas expectativas. Você pode fazer muitas coisas, mas a esperança, como virtude, ela primeiro carece da fé e depois esta fé carece do mistério de Cristo. Então, se não é a ressurreição dele, nossa fé seria em vão, diz São Paulo. Aquilo que vocês estão fazendo, tudo, ele diz, seria em vão. Sem a fé não há esperança, é o que ele quer dizer. Depois da primeira leitura também, na primeira leitura, o autor diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nunca deixará de dar frutos. Por quê? A esterilidade presente, essa secura que o coração sente, né? De um jovem de 25 anos ou de um homem de 50, porque é a mesma coisa. Com 25 anos de idade, o homem que hoje tem 50, ele tinha algumas esperanças, mas hoje ele não tem nenhuma. Por isso o filho dele, que tem 18 anos, é deixado no meio do mundo do pecado e o pai não consegue dar um conselho. O pai não consegue dar uma correção. Porque o homem de 50 anos hoje, ele gostaria mesmo de voltar a ter 25. Então é a fase em que o homem se mostra uma criança mimada, que não sabe dar um conselho para um filho. O homem de 50 anos hoje, que não cresceu em Deus, ele é pior do que um adolescente, ninguém suporta. Um homem adulto, que tem cabelo branco já, não conseguir ver o próprio filho e dizer, meu filho, faça isso, ou melhore a sua condição. Os filhos de um homem de 50 anos hoje, que não tem a Deus no coração, eles gemem e se desviam para todos os lados. Porque esse homem teve um dia esperança, mas nos últimos 25 ele perdeu todas. E foi esse homem e essa mulher dessa idade que abortaram seus filhos. São essas mulheres que foram atrás dos contraceptivos, foram atrás das ligaduras, foram atrás depois do aborto, porque não tem mais esperança. São essas mulheres que temeram demais ter filhos. Então elas tiveram 1, 2 e olhe lá. Laquearam com 25, com 30 anos, porque elas não tinham mais esperança em nada. E elas foram colocar suas esperanças no mundo, nas coisas presentes, na sua própria aparência, na sua saúde. Então a mulher de 50 anos é a mulher mais chata da sociedade, porque ela só quer pensar nela e mais nada. O mundo pode estar despencando e ela está preocupada com a cor do cabelo dela. O mundo pode estar desmoronando, ela está preocupada se o seio dela está caído ou precisa levantar. E é claro que isso tira a esperança dos jovens. Isso tira a esperança dos jovens. Porque se um filho de 25 olha para o pai que tem 50 e não vê nada nele, o que ele vai esperar dele mesmo com 50? Ele gostaria de morrer antes. Então, a expectativa da morte, o desejo dela, você pode falar da expectativa de vida, que nós chegamos hoje a 70 anos tranquilamente. Mas o desejo de morte, ele está chegando à juventude. Então não adianta falar de expectativa de vida e que o mundo melhorou e a qualidade de vida está melhor. Porque o desejo de morte ele reina hoje no coração dos jovens. E tudo que eles gostariam de ficar velho logo e morrer. Porque a gente vive da ansiedade, não vive do presente. A gente vive do futuro.
Quem vive do futuro, vive da velhice, não vive da juventude. Então, quem é ansioso demais e vive, né, pensando daqui a 10 anos, não vive a juventude, não vive o presente, não tem esperança. Claro, diante disso, a igreja, nossa mãe, ela sabe o que ela está dizendo para nós. Então, o Papa, no primeiro ponto, ele vai falar sobre uma pequena palavra de esperança. E ele se funda numa palavra de São Paulo, a carta aos Romanos, quando São Paulo ele vai sair do lugar onde ele evangelizou a vida inteira, né, e vai partir para Roma. E a gente sabe muito bem o que São Paulo vai fazer em Roma nos últimos 2 anos da vida dele, que ele vai viver a prisão e a morte, né? São Paulo pregou durante talvez uns 30 anos, ou até uns 40, porque diz que ele morreu com 60 e poucos, né? E agora Nosso Senhor deu para ele a última missão dele, né? Então, o Papa pega a carta de São Paulo aos Romanos, onde São Paulo diz assim: uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele nós tivemos acesso à fé, esta graça, da qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, esta esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Essa verdade, o Papa diz, né? E eu digo também, ela não deveria jamais sair do nosso coração. A esperança está enraizada numa certeza de que Deus nos ama. É só por causa disso que nós acreditamos que o céu é possível para nós. Porque se nós fôssemos olhar para nós, nós diríamos: o céu não é possível para mim. Esse carisma nasceu de uma experiência assim. De uma mulher dizendo isso para mim. Ela que tentou matar os filhos, matar o marido e matava a si mesma usando drogas. Ela disse isso para mim. Eu não acredito que eu tenha salvação. Então, o Papa diz, é da certeza do amor de Deus que nós temos certeza da salvação. Não brota de outro lugar, brota do coração de nosso Senhor. Ou seja, Ele é que nos amou. O Papa usa, inclusive, a outra frase de São Paulo que diz: quando éramos inimigos, Deus nos amou. Então, eu sei que Deus me ama, por isso eu espero o céu. Se eu não sei que Deus me ama, eu não espero nada. Vejam, os santos, como Santa Bernadette, que nós estamos esse ano aprendendo a amar, Santa Bernadette, Santa Teresinha viveu uma experiência, uma provação que poucos santos viveram, que é de conviver com a certeza de que não se salvaria. Ter dúvidas de fé quanto à sua própria salvação. E, diferente de outros, a Santa Bernadette morreu nessa prova. Ela morreu tendo que acreditar no diretor espiritual dela que dizia: Deus é bom. E quando ele dizia assim: irmã, confia, Deus é bom, Ele vai te salvar. Ela parava, olhava para ele e disse: verdade, padre, é muito bom pensar assim, que Deus é bom, né? Porque ela não conseguia acreditar nisso. Ela não conseguia acreditar em nada das verdades de fé, porque ela estava sendo tentada, e Deus permitiu, com a maior prova que alguém pode ter, exatamente essa: ter a certeza de que não vai se salvar, que vai se condenar. Uma pessoa que foi pura, doente. Se você estudar as doenças da Santa Bernadette, você diz como que Nossa Senhora de Lourdes aparece para ela, e o Santuário de Lourdes é o santuário onde mais existem milagres cientificamente comprovados, 70 milagres comprovados cientificamente, 7.000 curas sem explicação científica. E aquela vidente que teve a graça de ver isso e ver a pessoa curada na frente dela, não recebeu de Nossa Senhora nenhuma graça de cura. Ela foi adoecendo um dia depois do outro. Santa Bernadette começou doente pequena e ela foi adoecendo de uma doença depois da outra. Ela tinha tudo, vocês pensarem, de doença. Morreu com 35 anos. E Nossa Senhora disse para ela: eu te prometo ser feliz, não nesta vida, mas na outra. Ela teve que conviver com a certeza de que ela ganharia o céu, e aí, na hora do fim da vida, ela teve que conviver com a prova de uma certeza interior de que não ganharia o céu. E ela teve que confiar no diretor que dizia: acredita, Deus é bom. Não tinha pecado nenhum. Mas ela achava que estava inundada de pecados. Por que Nosso Senhor permitiu isso? Porque a Santa Bernadette é a filha da misericórdia materna. Ela experimentou as misérias do mundo sobre ela. Então, aquela experiência dela, que é para nós, né, só é possível se nós tivermos certeza de que Deus nos ama. Deus não perdeu Santa Bernadette.
quando fizeram a canonização dela, que foram exumar o corpo estava intacto. Como que um corpo que estava comido pela cárie nos ossos que ela tinha, né? Ela tinha um abscesso na perna que ela não conseguia pisar no chão, ela andava coxeando com a perna. E a superiora dela dizia, isso é invenção sua, está fingindo de ser santa. Ela não conseguia pisar direito no chão. Era feio. Ela vertia sangue constantemente, caía desmaiada, porque ela cuidava das coisas do altar e não aguentava de dor, caía desmaiada. Às vezes era tão intensa a dor que ela começava a gritar. E para não blasfemar, ela dizia, Senhor, eu aceito a sua vontade. Eu me entrego pelas almas. Ela gritava de dor, né? Como que um corpo que estava morrendo e sendo comido pela cárie ficou intacto depois de 30 anos, e depois uma segunda exumação intacto, o corpo está lá, intacto. A senhora queria provar que Nosso Senhor poderia tudo por ela, mas claro, só era possível aquilo, como ele disse, se nós tivermos certeza desse amor de Deus por nós. Então, São Paulo, naquela situação, ele diz, né, quem é que poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A fome? A nudez, o perigo, a espada? Ele diz. Mas em tudo isso, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Então, São Paulo tinha certeza. Nosso Senhor me mandou ir para Roma, então ele diria, pronto, não tem mais esperança de nada, eu vou ficar preso e vou morrer. Então, alguém poderia dizer, São Paulo concluiu a missão dele, ele poderia agora só se preparar para morrer. São Paulo, feliz, escreve a carta dizendo do desejo dele de estar entre os romanos, porque agora ele poderia pregar Cristo lá entre eles, né? Então, São Paulo vai com aquela mensagem para lá, né? E nos constrange, porque diante da tribulação, o que nós fazemos? Nós paramos. Diante do sofrimento, nós paramos. E eu dizia para os padres no retiro, amor e dor é a substância da fé católica. Amor e dor é a substância do cristianismo. Os dois convivem no mesmo coração na mesma hora. A Virgem Maria vertia lágrimas de dor e, ao mesmo tempo, inundado o coração de amor, porque os seus filhos estavam sendo salvos. E a esperança da Virgem Maria contra toda esperança humana, e por isso ela estava de pé, não estava prostrada no chão. A esperança contra toda esperança é que ela sabia que o amor que brotava do coração do seu filho seria derramado em todos os corações do filho dela, dos filhos dela, e que ela devolveria esses filhos para ele. Então era amor e dor. A esperança convive com isso. São Paulo, foi exatamente isso que o Papa queria dizer, né? Que nós podemos sim estar no momento presente com tudo que o mundo é. Ceticismo, pessimismo, medo, desconfiança, desespero. E ao mesmo tempo, no meio de tudo isso, ver nascer uma esperança no mundo. Se Cristo for a esperança. E então ele usa uma citação de Santo Agostinho que diz assim, existem 3 propensões no homem, crer, esperar e amar. Isso já está na nossa alma. Nós somos criados com isso. São Tomás de Aquino, quando fala do mandamento do amor, ele diz, 3 são as ciências que o homem precisa possuir. A ciência do que se crê, isso quem nos dá é o credo e os artigos da fé. A ciência do que se esperar e desejar, e quem nos dá é o Pai Nosso. E o Pai Nosso nós dizemos, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Pai. Ninguém pode abrir a boca e chamar Deus de Pai se não acreditar nisso, né? E a ciência do que se operar, daquilo que fazer, do como agir. E ele diz, é Cristo, a lei de Cristo é ser como Cristo, agir como Ele. Então, na ciência do que esperar, ou seja, naquilo que nós desejamos e queremos ainda alcançar, está o reino de Deus, ele diz, né? Então, aqui o Papa cita isso, para poder dizer que aqui está o fundamento daquilo que nós queremos. Depois, ainda, ele considera a situação presente, onde ele fala que a paciência, e aí é o problema da tribulação e o sofrimento, a paciência foi colocada de lado pela pressa, né? E que aqui e agora ele roubou o lugar do espaço e do tempo. E porque nós não conseguimos ter a paciência, que ele diz é filha da esperança, e seu suporte, porque é a paciência que nos ajuda a esperar. Então ele diz, a paciência é suporte para a esperança, e é filha dela. Ela é que foi roubada dos nossos corações. E ele usa São Paulo para nos dar esse exemplo. São Paulo teve que ir para lá, na missão final da vida dele, passar por prisões, né? Passar por tribulações, impedimentos, mas aquilo não fez com que São Paulo desistisse de cumprir a sua missão. Ele não podia mais pregar para a multidão
que ele fazia? Trazia de um a um na casa onde ele ficava, quando ele ficou a primeira vez preso. Então as pessoas vinham para receber conselhos dele lá. Quando ele não podia mais atender essas pessoas, ele começou a escrever. E se ele não pudesse mais escrever, ele ia sofrer e rezar. E a graça chegaria nos corações. Então, não tem nada que deveria destruir a esperança de um coração. É isso que o Papa quer dizer. Ah, mas a minha vida é muito difícil, está tudo muito atribulado, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. Olhe o seu direcionamento primeiro. O amor de Deus por você e a sua fé nele. Então, mesmo que você não pudesse nada, mesmo que uma doença te paralisasse, você teria a Cristo. Por isso São Paulo, e eu termino, ele fala no capítulo 5 ainda de Romanos, contra todas as tribulações, nós nos gloriamos também. Nós nos gloriamos das tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza e a firmeza a esperança. Ele entende a tribulação como caminho para a esperança. Nós entendemos a tribulação como perda da esperança, como aquilo que vai matar a nossa esperança. Então o Papa pede isso, dando esta primeira palavra, dizendo, ainda que esteja muito difícil, se lembrem que os apóstolos, os santos, como São Paulo, viveram em meio a grandes tribulações e no meio dessas grandes tribulações ainda conseguiram evangelizar. Por que ele está falando isso? Porque, veja, nós somos ministros da esperança. Se nós que pregamos o evangelho não acreditamos nisso, não adianta abrir a boca e falar que Deus é bom. E se nós estamos sentindo muito peso de evangelizar porque ninguém mais quer ouvir falar, nós poderíamos desistir. São Paulo também poderia dizer, não, agora eu tenho que cuidar da minha vida, porque estou preso. E ele diz, não, São Paulo, ao invés disso, quis completar a carreira. Por quê? Porque a esperança não levava ele para o tempo presente. Então, ainda que o homem velho fosse se arruinando, o homem interior ia se renovando em Cristo Jesus, ele diz, né? Que era o homem da fé. Esse homem da fé está fundado na eternidade, não é aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Na próxima meditação, nós vamos refletir o ponto onde o Santo Padre vai falar, como eu disse, são 5 pontos, ele vai falar do caminho da esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.